Fala, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo neste canal maravilhoso, mais um vídeo pra gente falar do futebol brasileiro, pra gente falar de Brasileirão. Hoje falaremos no assunto fúnebre, que é o Vasco da Gama, que empatou em casa com o Mirassol. Antes de tudo, se inscreve no canal e deixa o like pra ajudar a gente. E vamos lá falar muito desse jogo, que o Andrés Gomes, atleta do Vasco da Gama, que fez o gol do Vasco, inclusive, mas fez um jogo pavoroso, falou, pavoroso é forte também, mas ele disse a seguinte frase. A gente vai ver a fala dele aqui por completo. Mas que talvez o problema do Vasco seja espiritual. Negócio impressionante. Nunca vi isso na minha vida. Mas enfim, deixa o like, se inscreve, vamos falar de Vasco da Gama 1, Mirassol 1 em São Januário. Cara, que loucura. Vamos lá. Vasco e Mirassol em São Januário, empate 1-1. Eu trouxe primeiro aqui o gol do Mirassol, que deixa bem claro que o problema não é espiritual. O problema é que o Vasco é ruim mesmo, tá? Vamos colocar em tela cheia aqui. A batida do escanteio do Reinaldo. Olha a altura que essa bola vem, cara. Tá aqui em cima da placa da Aurora aqui. E o atleta Igor Formiga infiltra na defesa do Vasco como se tivessem estacas marcando na zaga do Vasco. Esse ângulo é uma doideira, cara. Olha a altura do escanteio, da batida. E o malandro infiltra no meio de dois jogadores do Vasco, que são o Pumita e o Cauã Barros nesse primeiro pau. O Cuiabano tá aqui também. E o cara faz o gol. Cara, é inacreditável, é inacreditável. Ninguém ataca a bola, ninguém dá uma dificuldade pro cara finalizar. O Igor Formiga finaliza o escanteio do Reinaldo. É assim, vem do lance, né? Vem do lance. Quando tu olha o lance por completo e sai o gol, tu olha e tu fala, pô, escanteio perfeito. No pé do cara, só pra carimbar. É um escanteio mal batido. Você entendeu esse ponto que é um escanteio mal batido? Se é um jogador do teu time batendo esse escanteio nessa altura e o gol não sai, tu bate o braço aqui, ó, bate o braço da cadeira, tu fala, caraca, velho, não é possível, que escanteio horroroso. Pô, como é que... Pô, tem aquela célebre frase, né? Jogador profissional batendo escanteio desse jeito tá de sacanagem. Tu fala isso, pô. E o Reinaldo bate bem pra caramba na bola, mas ele bateu um escanteio, assim, a não ser que isso seja, pô, a jogada do ano, tá? O Rafael Guanais chegou e falou, gente, é o seguinte, alguém vem filtrar no meio do Pumita e do Cauã Barros e eles vão ficar parados, a gente vai fazer o gol com a bola no pé. A gente vai fazer o gol no pé, no primeiro pau. Porque não é possível, não consigo acreditar. Mas beleza. Dito isso, não é uma crítica ao Reinaldo, tá? Mas se é um escanteio que não sai o gol, o nego reclamaria. A zaga do Vasco tá parada, de uma maneira que você não consegue nem definir como vai marcar, se é individual, se é misto, se é em zona, você não sabe. Tá tudo parado em linha na área, como se fosse uma falta fora da área, que os jogadores ficam em linha, na linha da área, assim, todo mundo enfileirado pra linha de impedimento. Que loucura. E aí o escanteio é batido na altura do joelho dos atletas, e o malandro infiltra no meio do Pumito do Cauã Barros sem nenhuma dificuldade, faz o gol com a bola no pé. Pô, escanteio batido e o gol ser feito com o pé é pra acabar com o dia do torcedor. Beleza. Passa esse momento, o Vasco fica o segundo tempo inteiro com a bola no pé e não consegue botar a bola no gol. O Vasco teve 20 finalizações, tá? O Vasco finalizou a bola 20 vezes, 4 no gol. O Mirassol finalizou a bola 10 vezes, 3 no gol. Você tem noção? O Vasco chuta de uma maneira ridícula, pô. O Vasco chuta 20 pra dar 4 dentro do gol. Que loucura. O goleiro do Mirassol, o Walter, ele fez 3 defesas no jogo, de 20 finalizações do Vasco. Pô, inacreditável, tá ligado? E aí, em uma dessas finalizações, a completo Bumba Meu Boi, eu diria, o senhor Andrés Gomes acha um chute que, meu camarada, é uma doideira esse chute, né? É impactante. Vou colocar em tela cheia aqui. A bola, o cruzamento do Lucas Piton, o loirão tenta cabecear, não consegue. O Andrés Gomes já jogando do lado invertido, porque aqui não tava dando certo. Ele puxa e acha esse chutaço, que é uma loucura, né? Esse chute do Andrés Gomes é uma loucura. E depois dele ter chutado 7 bolas na arquibancada, ele achou esse chutaçaralhos na gaveta do goleiro Walter. E por que eu falo depois dele ter chutado 7 bolas na arquibancada? O senhor Andrés Gomes, que falou que o problema do Vasco é espiritual. Ele teve no jogo, cara, isso aqui é insano, 6 cruzamentos. Ele tentou 6 cruzamentos. Ele acertou um total de 0. Ele não acertou nenhum cruzamento na partida. E ele tentou 6. Nenhum foi certo. Ninguém finalizou um cruzamento do ponto esquerdo do Vasco. 7 finalizações ele tentou. Ele tentou finalizar 7 vezes no gol. Ele acertou uma no gol. Essa foi a única finalização que ele acertou no retângulo, na baliza. Ele acertou uma na baliza, 7 que ele tentou. Pô, impressionante, cara. E perdeu a bola 23 vezes durante o jogo. Uma loucura, é uma loucura. E aí, pra esse cara, depois do jogo, é insano, velho, é insano.
chegar e falar, eu não sei se o áudio tá saindo, mano. Eu vou falar que eu não sei se o áudio tá saindo. Não está saindo. Eu vou botar a imagem na tela aqui, a gente vai dublar a fala do Andrés Gomes. Eu vou colocar no fone aqui. Infelizmente o áudio não tá saindo pra vocês, mano. Eu peço desculpas. Olha a frase do nosso camarada. Difícil, complicada. Pienso que tenemos que trabajar más. Vocês estão ouvindo sim? E também lo espiritual, porque penso que estamos atados. Acabei de descobrir que vocês estão ouvindo sim, eu vou colocar no começo. Vamos lá. Difícil, complicada. Pienso que tenemos que trabajar más en lo mental y también lo espiritual, porque pienso que estamos atados a algo, porque no es justo. O sea, todos los juegos tenemos 1000 oportunidades y el rival tiene una y hacen un gol de cantello. O sea, y eso sucede en todos los juegos, donde vamos, de local, de visitante. Entonces pienso que es algo más espiritual. Obviamente nosotros trabajamos toda la semana para ver cómo podemos mejorar, pero infelizmente llegamos a la cancha y acontece todo esto. Entonces pienso que es algo espiritual y obviamente hay que dejar todo en manos de Dios, que es lo más importante. Pô, não é possível, velho. Cara, assim, é um negócio. Eu falo aqui toda vez que eu tento. Sempre que eu vou falar de um jogador, eu tento entender o lado do cara antes de fazer qualquer crítica. Então, o que eu penso? Mano, às vezes a coisa não dá certo dentro de campo, mas esse cara tá passando por problemas pessoais que a gente não sabe. Enfim, eu tento fazer um paralelo entre a vida normal do cara e a vida dentro do campo, porque é um trabalho como qualquer outro, na minha visão. Só que aí, passado esse paninho, esse leve paninho que eu passei, um malandro empata com o Mirassol em casa. O time dele, que ele falou que tem 1000 oportunidades e o adversário vai lá e em uma faz o gol no escanteio. O Vasco teve 3 grandes chances no jogo, o Mirassol teve 2. Dá a entrevista como se o Vasco tivesse engolido o Mirassol e o Walter tivesse feito 12 defesas de dentro da área. Mas não. O Vasco teve 3 grandes chances, o Mirassol teve 2. O Vasco finalizou 4 vezes no gol. O Mirassol finalizou 3. O Vasco jogou 20 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Tomou gol em 19. Não é como se todo adversário tivesse uma bola, vai lá e faz o gol. O Vasco tomou gol em 19 dos 20 jogos do campeonato. Não é possível que seja espiritual, mano. Eu acho que talvez dá pra considerar que vocês sejam ruins. Porque não é possível. Ou é mal treinado, ou as contratações foram mal feitas, alguma coisa aconteceu. Porque não é possível. O centroavante do Vasco, o Spinelli, ele se degladia com a bola. Ele vê a esférica e ele se assusta com a redonda, a pelota. Essa paradinha aqui, que eu, criança, tô aqui chutando. O Spinelli tem medo desse bagulho. Ele vê, meu Deus, o que eu faço com isso? O Pumita, meu Deus, o lateral do Vasco é o Pumita. Você tem certeza que o problema é espiritual? O lateral do teu time é o Pumita Rodrigues. Tu tem certeza? O Carlos Cuesta, o zagueiro. É espiritual. É espiritual que o Tietê é titular do Vasco em 2026. E o problema é espiritual, velho. Não faz isso com o torcedor, mano. O torcedor do Vasco, sem sacanagem. O futebol brasileiro, às vezes, quando a gente tá conversando entre torcedor assim, o torcedor sempre tenta parecer que ele é o que mais sofre, né? Tipo assim, pô, meu time é uma desgraça, meu time, meu Deus do céu. Tirando os torcedores de Flamengo e Palmeiras, todos os outros, a gente se degladia numa batalha de sofrimento pra ver quem é o mais sofrido. O torcedor do Vasco nem precisa entrar nessa... O torcedor do Vasco é, obviamente, o que mais sofre nos últimos 20 anos. Eu tenho 19 anos de idade. Eu nunca vi um time bom do Vasco na minha vida, eu acho, mano. O único foi, acho que 2011, né, que o 11-12, que briga o título brasileiro de 11 e perde a Libertadores de 12 pro Corinthians. É o que eu lembro, que tinha Juninho Pernambucano, Diego Souza, Fagner, Dedé, era um time bom. É o único time bom do Vasco que eu tenho lembrança. Passou dali, meu irmão, só lembro do Vasco sendo rebaixado, o Vasco brigando pra não cair, ou sendo rebaixado, escapando de rebaixamento na última rodada com o gol do Serginho Kosovo, Serginho Macedônia. Tá entendendo o nível da gravidade? Tipo assim, o problema não é espiritual, velho. O problema é um trabalho mal feito. Acabaram com o Vasco. Acabaram com o Vasco. Não é espiritual. O torcedor, se ele quiser, ele pode falar isso, tá? O torcedor, se ele quiser, torcedor médio do Vasco, fala assim, mano, larguei. Nada dá certo. A gente contrata Deus e o mundo, o Coutinho vem e parece o Rui Cabeção. É espiritual. Enterrar o sapo no CT, enterrar o sapo em São Januário, não é possível. Toma banho de sal grosso, alguém faz alguma coisa. O torcedor pode falar isso, você não pode, mano. Tu não tem o direito de falar, tu quer matar o torcedor, pô. Do coração, de raiva.
Jesus. Não é possível que o teu time, você sai do jogo, o teu time tem 16 finalizações de dentro da área, não faz nenhum gol de dentro da área, de 16 bolas, e tu acha que o problema é espiritual. Teu centroavante pode ser ruim também, tá ligado? Não é possível. O Vasco, teve um contra-ataque ontem que o Spinelli puxou Jesus. Jesus. E aí eu vou ter que concordar com o Casimiro. O Casimiro falou no Roda de Bobão outra frase genial. O Spinelli, o Lourão, se tu colocar chantilly em cima da bola, ele acha que é bolo, pô. É inacreditável. É impressionante. Porque... Essa frase é sacanagem. Se colocar chantilly em cima da bola, o cara acha que é bolo. Ele morde. Pô, tá de brincadeira. Sem sacanagem. Dos mesmos criadores de se mudar a cor da grama, tu passa de fome, né, velho? Caraca, essa é inacreditável, mano. Mas sem sacanagem. O Vasco contratou. Caraca, o ponto principal que eu esqueci de falar. Teve uma pausa pra Copa de 50 dias. A gente ficou 50 dias sem ver o teu time jogar, sem ver o teu time treinar, sem ver o teu time fazer nada. No meio da pausa, nem no começo, nem no fim, no meio, demitiram o treinador. Por que diabos demitiram o treinador depois de 20 dias parado? Teve 20 dias pra fazer nada. 20 dias, mano, vou botar a perna pra cima, jogador de férias, diretor de férias, todo mundo de férias, assistindo lá Marrocos e Holanda, jogaço, todo mundo assistindo, pá, não sei o que, Copa do Mundo, dai, nanã, dali, todo mundo lá, mano, alegria, todo mundo de férias. Do nada o time, o treinador vai embora, vou trazer outro. Por que não fez isso quando lá parou lá no começo, no primeiro dia da pausa pra Copa? Tu chega no Renato Gaúcho, é o seguinte, você tá fora. Ah, não quer dar coletiva, não quer ir pra jogo de Sul-Americana, tá na tiração, vamos tirar você, vou trazer outro. Não, aí traz o cara 10 dias antes de voltar ao campeonato. Começou a treinar sem ter um treinador ainda. Caraca, velho, que bagunça é essa? Isso não pode ser espiritual, isso pode ser também incompetência. Pô, teve nesse ano, pouco antes de parar pra Copa, pouco antes da Copa, o Renato Gaúcho sai de um jogo que o Vasco perde, ele vira e fala, não vou dar entrevista, se vira aí. O Thiago Mendes, capitão do Vasco, foi dar entrevista no lugar dele e perguntaram pro Thiago Mendes, o que você achou da atuação do lateral esquerdo? Aí o Thiago Mendes, companheiro de time do cara, tem que falar o que ele achou. Cara, que loucura, velho, que loucura. Que loucura. Não é espiritual. É gente ruim trabalhando e fazendo trabalho ruim. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando você tem gente ruim fazendo trabalho ruim, o resultado vai ser ruim. O resultado não vai ser porque Deus não quis, mano. Não... Tipo assim, cara, mano, me revolta demais. Meu Deus do céu. Mas é isso, cara. O Vasco teve 20 finalizações, acertou 4 na casinha, fez um gol. Criou 3 grandes chances, fez um gol só. Nos últimos 20 jogos, tomou gol em 19. Teve 16 finalizações dentro da área, não fez nenhuma. Teve 58% de posse de bola e empatou o jogo. O Andrés Gomes, que falou que o problema é espiritual, tentou 6 cruzamentos, não acertou nenhum. Tentou 7 finalizações, acertou uma só na casinha, perdeu a bola 23 vezes. É isso. Mas o problema deve ser espiritual, sim, mano. Você tá certo, eu tô errado, tá maluco. Forte abraço, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, ajuda nós. E é isso. O futebol brasileiro segue. Que delícia. Cara, o Brasileirão é uma delícia, né? Vamos falar real. Pô, é jogador falando que o problema é espiritual. O Neymar comemora jogando cartinha de poker. Inclusive falando isso no último vídeo, vai lá assistir. Mano, o Luan Pérez olhando para a arquibancada e se desculpando. Falando que ele não errou só 3 vezes, ele errou só 2. Pô, tá de Caraca, é impressionante, mano. O Campeonato Brasileiro é maravilhoso. Outra coisa, esqueci de avisar. Na descrição tem minhas redes sociais, tá? Instagram, Twitter, TikTok, tudo lá. Que a gente posta conteúdo todos os dias. E é isso, segue nós lá também pra dar essa moral. Tamo junto.